Como você está, meu irmão? Como você está, minha irmã? Como está esse teu coração hoje? Como está essa sua cabeça depois dessa semana toda que nós passamos? Você está bem? Tá tudo bem com você, com seu coraçãozinho aí? Então, eu não sei, eu não tenho como ver a resposta de cada um de vocês e nem saber o que está passando aí dentro do seu coração. Às vezes nem mesmo a gente sabe o que está dentro da gente, né? Mas tem um cara que sabe. Tem um cara que sabe de tudo da vida da gente. E esse cara, esse Deus maravilhoso, é Jesus. Ele sabe de tudo que está acontecendo com a gente. Então, se por um acaso você está desanimado, a semana não foi muito legal, aconteceram coisas que possam ter te deixado triste, você está se sentindo sozinho, com medo, ansioso, ansiosa, ele tem a solução para você. E eu vou te convidar para a gente ir junto e buscar ele. Porque quando a gente busca ele, dentro, através das palavras dele, da Bíblia, do que está escrito na Bíblia, esse livro não é chamado de Escrituras Sagradas por nada. Ela tem um motivo por ser sagrada. Porque ela é divina, né? Ela é uma divindade, né? Que é o nosso Deus. Então, o que a gente pode falar sobre isso? Que assim, ó, a própria Bíblia diz que Deus é o próprio Verbo. Ou seja, a gente encontra ele puramente aqui. Mas tem três coisinhas que faz isso ser muito melhor. Porque às vezes se você pegar essa palavra para ler, simplesmente por ler, pode ser que ela não fale direito no seu coração ou que te dê muitos motivos para você interpretar ela de uma forma que não seja a melhor coisa para você no momento, né? Quem nunca viu uma interpretação de Bíblia, dizem até, eu nunca vi, só conheço uma história, mas dizem até que as pessoas pegam trechos isolados dessa escritura sagrada até mesmo para justificar os seus pecados. Olha isso, né? Forte isso, né? Trechos da Bíblia para justificar os pecados. Mas a gente sabe que até o próprio inimigo, até o próprio Satanás, usou isso lá no deserto, nos 40 dias com Jesus, também usou palavras nas Escrituras para que Jesus cometesse um pecado. E Jesus anulou com a própria Escritura, ou seja, um versículo citado pelo próprio Satanás para fazer com que Jesus pulasse lá de cima, dizendo que os anjos iam segurá-los, que estava escrito. E ele falou assim: também está escrito, não duvidais do meu Pai. Ou seja, uma escritura, uma parte da escritura eliminando a outra. Que legal isso, né? Só que isso dá uma confusão na cabeça da gente. Tá, e aí, quando vai ser? Aí tem algo que fica muito mais gostoso, mais sobrenatural, onde você vê o Espírito Santo mover isso dentro de você. É quando você junta três coisas. Primeiro, a leitura da palavra. Segundo, um coração aberto, ou seja, você lê a palavra com intencionalidade, ou seja, você tem a intenção de encontrar Jesus aqui. Você tem a intenção de encontrar algo para você aqui. Você tem a consciência de que você está buscando algo extremamente verdadeiro. E a terceira coisa é o mover do Espírito Santo em você. Ou seja, o Espírito Santo pega coisas que às vezes você lê o mesmo versículo uma, duas, três, às vezes centenas de vezes, porque tem uns versículos da Bíblia que nós lemos muitas vezes, né? Eu tenho alguns que eu leio diversas vezes. Salmo 121, Salmo 93, né? O próprio Provérbios 3, já li muitas e muitas e muitas vezes. E às vezes, num dia, algo que a gente está passando, o Espírito Santo pega uma palavrinha daquilo ali, escreve no teu coração. E aquilo ali às vezes tem uma virada na sua vida, uma transformação, uma resposta por tudo. Então por que aquela resposta não teve em outro momento que você leu? Porque o Espírito Santo está agindo sobre você. Então, uma coisa que eu aprendi lendo a Bíblia é palavra, um coração com intencionalidade de buscar a Deus e o Espírito Santo agindo. Esse livro aqui, nossa, se torna escritura
Escrituras Sagradas, o livro mais vendido de todos os tempos, o livro mais perseguido de todos os tempos, e foi perseguido numa época que existiam pouquíssimos, porque não tinha hoje uma gráfica que imprime talvez milhares durante um dia, não. Antigamente era diferente, ele foi perseguido e está aqui até hoje. Hoje, na palma da tua mão, você pega o celular com uns R$30, você deve comprar uma Bíblia que chega na tua casa em 2 dias. De tão fácil que é ter um livro sagrado desse na sua vida. E ele resistiu, o livro mais vendido. Sobrenaturalmente, Deus é perfeito. Ninguém pode ir contra Deus. Ninguém vai fazer o que Deus tem para fazer. Ninguém vai deixar o reino de Deus, nada, nem ninguém, nenhuma força, nenhum movimento, nenhum anticristo, nada vai ser maior do que o nosso Deus. O nosso Deus é maior do que tudo. Ele criou tudo. Ele permitiu tudo. Ele vai estar tomando conta de todos nós. E é aqui que a gente busca Ele. Então, quando a gente vem buscar Ele com essa intencionalidade, o que acontece pra gente, o que acontece com a gente, é que a gente realmente vive o sobrenatural. A gente encontra respostas aqui para aquelas coisas que estão no nosso coração. A gente encontra um sobrenatural agindo na nossa vida porque a gente está buscando ao Pai e a gente entrega o nosso coração ali com o Pai com essa intencionalidade de encontrá-lo aqui. Porque não necessariamente você precisa dizer as coisas que você está vivendo. Às vezes nem mesmo a gente sabe o que realmente está acontecendo com a gente, não é verdade? Nem sempre a gente consegue compreender claramente por que estamos sentindo medo. Nem sempre claramente a gente consegue entender por que estamos ansiosos. Nem sempre claramente a gente consegue entender por que a gente está se sentindo tão sozinho. Por que a nossa vida, a gente não está sentindo plenitude na vida. A gente está sentindo, cara, para onde é que eu estou indo? E a gente não tem essa resposta clara. Mas Deus sabe. Até aquilo que nós não sabemos sobre os nossos sentimentos. Ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Então, quando você para buscar ele, não necessariamente você precisa pronunciar. É bom pronunciar, é ótimo, é bom declarar em nome de Jesus. Então, Nossa Senhora, é maravilhoso. Mas você não pode deixar de ter a compreensão como cristão de que quando você busca Deus com intencionalidade de buscar Ele, com o coração quebrantado, com o coração de que diz que depende do Pai, que Ele não sabe do que você precisa e vai te dar o que você precisa. É mais simples do que a gente pensa. Não são regras que fazem que Deus mova a nossa vida. É o amor dele que move a nossa vida. Não são regrinhas, se eu fizer isso, vai acontecer isso. Se eu fizer isso e mais isso, vai acontecer isso, mais aquilo. Quanto eu fizer, não são sobre as nossas obras. Não são sobre os nossos frutos. Não são sobre os nossos resultados. Não são sobre o que a gente é. Não é sobre o que a gente foi. É sobre o amor de Deus e Ele sabe de todas as coisas. Tudo que fazemos, toda a nossa intencionalidade, todos os frutos, toda a generosidade que a gente possa ter, tudo que a gente se esforça para melhorar é por nós mesmos, é por gratidão, é por transbordo a uma graça imerecida que nós temos. Só e somente só por isso. E quando a gente compreende isso, quando a gente busca Ele com intencionalidade nessa palavra, Ele se faz vivo, Ele se mostra vivo. E você vai sentir, nós conseguimos sentir a presença dele. Já falei isso em outras vezes aqui, mas vou repetir porque isso muito me toca. Que um dos momentos mais incríveis que tem na vida de um cristão, mais incríveis, é quando você está com as escrituras. Às vezes também quando você está orando e você percebe claramente o mover de Deus na sua vida. Você percebe claramente a presença de Deus, quando o seu coração quebranta, quando você sente que fala, nossa, isso aqui é sobrenatural que eu estou vivendo agora. É Deus, estou com Ele, Ele é vivo. Gente, isso é sobrenatural. Se você não viveu isso, só está lhe faltando buscar isso. Busque a presença de Deus com intencionalidade. E você verá a presença de Deus. Você sentirá a presença de Deus. E eu ainda desconheço algo mais eficiente, mais eficaz para você ir à presença de Deus do que não seja as escrituras e a oração.
Óbvio que o culto, que uma palavra incrível que você está escutando também te traz a presença de Deus. Mas aqui, sem filtro, você, a palavra, o Espírito Santo e um coração quebrantado, nossa, é algo que está aí nas suas mãos a todo momento, para você praticar todos os dias. E sabe por que é bom praticar todos os dias? Porque fé, né, é aquilo que nós cremos, é aquilo que os nossos olhos não enxergam, é aquilo que desconhecemos e nós decidimos crer nisso. E para essa fé, nós precisamos manter essa fé. Nós precisamos manter essa fé durante toda a nossa vida para permanecer ao lado de Deus. E a gente mantém a nossa fé buscando a Deus todos os dias. E a gente busca a Deus através das palavras. Nós precisamos manter a nossa fé viva. Não pense você que se você elevar o seu nível de fé a um ponto muito alto, se você passar um período dentro das Escrituras, entregando a sua vida para Deus, vivendo aquilo ali intencionalmente, sentindo a presença de Deus todos os dias, ou seja, pegando o lado espiritual da sua vida e levando ele ao ponto máximo que você conseguir, se é que isso é possível, e depois como se você permanecesse naquele ponto o resto da sua vida, se você não buscar mais as Escrituras. Fé é para ser vivida todos os dias. Escritura é para ser vivida todos os dias. Isso é ser cristão. Isso é que nos difere do ser humano natural, que não vive o sobrenatural. Buscar a Deus em oração e escritura não é um dever nosso. Deus não precisa disso. Nós é que precisamos disso. Compreende? A graça é nossa, é dada de graça. Mas nós recebemos essa graça, nós compreendemos essa graça através da fé. Então é por nós. Nós, como cristãos, precisamos desse livro. Precisamos dessas escrituras sagradas. Todos os dias na nossa vida. Nós precisamos buscar a nossa fé, renovar a nossa fé, vigiar. O mundo está aí, o inimigo está aí o tempo inteiro para colocar coisa na sua cabeça que são mentiras. Coisas sobre você, coisas sobre as pessoas que você ama, sobre as pessoas que te relacionam, para te botar para baixo, para te fazer acreditar numa pessoa que você não é, para não deixar você enxergar a preciosidade de filho que você é de Deus ou de filha que você é de Deus. E só tem uma coisa que deixa a gente blindado contra essas investidas do inimigo, que ele é especialista em colocar mentiras na nossa cabeça, é buscando a Deus todos os dias em oração, em palavra. Antigamente eu via, vigia, não deixa o pecado pegar você. Vigia, sempre... O que é vigiar? Parece que eu vou ficar ali na janela olhando pelo cantinho assim, deixa eu ver se ele está vindo, deixa eu ver se o inimigo está vindo. Se ele vier, eu chamo a Deus. Não, gente. Vigia, busque a palavra. Busque a Deus. Isso te coloca numa posição blindada, numa posição fortalecida espiritualmente. E aí você tem o seu corpo, que tem origem pecaminosa, você tem a sua alma, onde estão os seus sentimentos, as suas emoções, que também tem uma origem pecaminosa, que não devemos ser controlados por sentimentos e emoções, todos sabem disso, que sentimentos e emoções podem literalmente estragar um monte de coisa, até a nossa fé. E tem o espiritual, que se você já entregou seu coração a Deus, esse espírito é novo, renovado, nova criatura. E é esse espírito que vai fazer com que o seu corpo e a sua alma, com origem pecaminosa, seja separado do pecado e você entre num processo de evolução espiritual. Ou seja, é o seu espírito agora comandando tudo. E mais do que tudo, é o Espírito de Deus vivendo dentro de você, você não está sozinho nessa. E todas essas coisas e todos esses benefícios que Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário por nós, todos esses benefícios
é lindo e maravilhoso. Mas a gente precisa estar a favor deles, nos colocar numa posição de recebê-los, com a nossa fé, com a nossa crença, com o transbordo do amor aos nossos irmãos, com perdão, que tem muito a ver com amor. E tudo começa vigiando a fé, alimentando esse relacionamento com Deus, através da palavra e de oração. Também tem culto, tem louvor, tem outras coisas. Mas é porque a fé, a palavra e a oração é algo que está aqui, ó, sobre as nossas mãos, sobre a nossa gerência, sobre o nosso querer, sobre o nosso buscar. Né? Então, vamos juntos ao último capítulo de Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Vamos fechar esse livro incrível para a gente entrar no mais incrível ainda, Romanos, um antídoto contra a lei, onde Paulo vem falando coisas incríveis. Nossa, esse livro de Romanos é maravilhoso. Nós vamos entrar juntos, segunda-feira. Mas agora nós vamos ler o último livro dos Apóstolos, fechando mais um livro. Mateus, Marcos, João, Lucas, João, Atos dos Apóstolos. Foram 5 livros que nós estamos lendo juntos, né? E vamos entrar no 6º agora, Romano. Que lindo, né? Glória a Deus, obrigado, Senhor. Só o Senhor fez nós estarmos aqui, fiéis ao Senhor, juntos a Ti, Pai. Muito obrigado por isso, muito obrigado pela presença de cada um aqui. Tudo é pelo Senhor. Não importa se seja em 1 ou se seja em 1000. É tudo pelo Senhor, é tudo pela Sua palavra, Pai. Muito obrigado. E hoje, vamos juntos, mais nesse livro agora? Deixa eu beber um golinho d'água, que eu tô com a boca tão ressecada hoje. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui, posicionar. Vamos para essa câmera. Eu vou aqui para o cantinho. E Paulo na ilha de Malta. Enfim, ele chegou na ilha, né? Vamos ver o que aconteceu lá. Uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha... Só ver se está tudo direito. Tá tudo legal. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Paulo juntou um monte de gravetos. Quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Gente, ela não se enrolou não, ela meteu foi o dente mesmo na mão dele, tá? Em outras versões, mordeu, tá? Víbora mordeu a sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar ou que caísse morto de repente. Mas, tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um Deus. Gente, esse é o nosso Deus, né? Que lindo, né? Meu Deus do céu. Ele nos protege de coisas inacreditáveis. E outro ensinamento aqui, né? Como as pessoas julgam, né? Como as pessoas julgam, né? Não esperaram nem o milagre acontecer. Quer dizer, se livrou do mar, mas chegou aqui em terra, não vai ficar vivo não. Já que eu não consegui te matar pelo mar, eu vou conseguir aqui te matar. Ou seja, o ser humano julga muito. Né? E você vê que eram pessoas boas, que estavam dizendo que eram pessoas que tratavam eles muito bem. Mas como é um coração, como o julgamento deixa o nosso coração, né? Gente, a gente precisa orar muito ao nosso Senhor, muito, para que nos dê um coração livre de julgamentos. Jesus foi a pessoa que não julgou ninguém. Ninguém. E a gente precisa aprender isso, né? Como a gente vê que o julgamento, na maioria das vezes, se não em todas as vezes, é altamente prejudicial. E normalmente quem está julgando, acaba se prejudicando mais ainda, né? Que ensinamento bonito esse aqui, né? Vamos lá.
Próximo dali, havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa por 3 dias. Bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Depois que acharam que ele era Deus, né, que a cobra mordeu e ele não morreu, não aconteceu nada com ele. Seu pai estava doente, acamado, sofria de febre e desinteria. Paulo entrou para vê-lo e, depois de orar, impôs-lhe as mãos e o curou. Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha viram e foram curados. Eles nos prestaram muitas honras e, quando estávamos para embarcar, forneceram-nos os suprimentos de que necessitávamos. A chegada a Roma. Opa, falta aqui ainda. Passado 3 meses, embarcamos num navio que tinha passado o inverno na ilha. Era um navio alexandrino, que tinha por emblema os deuses gêmeos Castor e Pólux. Aportando em Siracusa. Ficamos ali 3 dias. Dali partimos e chegamos a Régio. No dia seguinte, soprando o vento sul, prosseguimos, chegando a Petélia no 2º dia. Ali encontramos alguns irmãos que nos convidaram a passar uma semana com eles e depois fomos para Roma. Os irmãos dali tinham ouvido falar que estávamos chegando e que vieram até a praça de Ápio e as 3 vendas para nos encontrar. Vendo-os, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se encorajado. Quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão de montar por conta própria sobre a custódia de um soldado, de morar por conta própria, né? Sobre a custódia de um soldado. Ou seja, imagina os soldados que estavam com Paulo, né? Carregando um prisioneiro, que ninguém entendia nada quem era Paulo, levando eles para Roma. Os encarregados viram tudo que o Paulo fez. Não morreu com a cobra, tudo que o Paulo falou que o barco ia cair, ia se destruir, foi destruído. Curou doente, um monte de doente na ilha, a ilha ficou grata. Todo mundo que estava no barco provavelmente foi sustentado por causa da glória que Paulo fez através do nosso Senhor. Nossa, imagina como esses soldados chegaram em Roma falando de Paulo, né? Provavelmente eles falaram muito bem, por isso que mal pula, né? A Bíblia vai pulando uma parte da história, mas a gente consegue compreender isso, né? Porque imagina, ele chega lá como um prisioneiro e ele tem, ó, agora você vai poder morar sozinho, vai poder alugar sua casa, vai poder fazer tudo. E aí a gente para pensar como é Deus, né? Como é o sobrenatural de Deus. Aí você para pensar, Paulo era um prisioneiro, não estava levando dinheiro, foi um náufrago, viveu numa ilha. E agora ele chegou lá e pode... E aí ele simplesmente, ele chega num lugar, tem o direito de morar sozinho, só com um soldado tomando conta dele. E mais quase como um segurança. Já percebeu como Deus faz as coisas? Aqui tá meio pulado, mas a gente compreende assim, tá, mas como ele conseguiu dinheiro para alugar uma casa? Como ele chegou no lugar e mesmo sem alguém saber de nada, não jogaram ele numa prisão? Pô, foi porque os soldados, provavelmente, que estavam com ele, né, viram aquilo tudo acontecer, né, a profecia do barco que ia se quebrar, o que ele fez na ilha, curou, tudo aquilo aconteceu. E eles chegaram e provavelmente as primeiras autoridades falaram, olha, esse aqui é um homem bom, está sendo acusado, aconteceu isso, mas olha aqui, olha tudo que ele fez e que nós vimos com nossos próprios olhos. Talvez os próprios soldados, talvez as próprias pessoas que estavam no barco com eles, porque foi através dos milagres que ele fez lá em nome de Jesus, é que deram todos os suprimentos que eles colocaram ele num barco, foi porque eles eram náufragos, eles não tinham mais nada, eles só podiam viver de favor. E o favor foi dado por Deus através dos milagres de Paulo. Então, olha como Deus, numa coisa extrema, qual foi o caminho de Deus? Qual foi o sobrenatural que Deus fez para isso tudo? Pega ele e leva para Roma. Festus falou isso lá em Cesareia. Pega ele e leva para Roma. E aí acontece isso tudo.
Mas olha como Deus foi ajustando tudo para chegar. Olha como é que ele chegou em Roma. Chegou em Roma, pôde alugar a casa dele. Chegou em Roma, mas não como um bandido, né? Não como um assassino, como quem estava querendo morrer. Incrível isso, né? Ou seja, qual homem ia imaginar que isso ia acontecer? E por que que ele teve isso tudo? Por que que ele passou por isso tudo de cabeça em pé? Pela fé dele. Então a gente tem que trazer, a gente tem que pegar essas pérolas da Bíblia. A gente tem que ir a fundo, olhar com os olhos do amor de Deus. Porque quando a gente lê a Bíblia e busca o amor de Deus, a gente vê o quanto Deus amou Paulo, o quanto Deus ama, quantos milagres aconteceram nesses capítulos que nós lemos agora para Paulo estar de pé. É milagre em cima de milagre, porque às vezes a gente acha que milagre é só levantar o defunto ou o cadeirante, ou fazer o mudo falar, ou fazer o cego enxergar. Aqui tá mais real, né? Tá vida, tá luta, tá seguir em frente, tá chegando no ponto onde a gente quer chegar. E Deus fazendo uma coisa de cada vez. E tudo que Deus fez, porque Deus falou, você vai ter que ir para Roma. E ele não chegou em Roma, olha como ele chegou em Roma. Olha tudo que ele passou. E Deus foi ali apertando cada parafuso, cada porca indo até lá. E Deus diz: eu sou o mesmo ontem, hoje e amanhã. Esse mesmo espírito que estava com Paulo, você crê que é o mesmo espírito que está aí agora com você? Que é o mesmo Deus? Então, se você crê, se você ama Deus, se você entregou a sua vida a Deus, você está com medo de quê, meu irmão? Você está com medo de quê, minha irmã? Pode tropeçar, Deus vai te colocar de pé de novo, para a honra e glória dele. Não importa as curvas, não importa as montanhas, não importa os vales. Você vai chegar no lugar que Deus tem para você. Aconteça o que acontecer. Cobras vão te morder, navios vão afundar, pessoas vão querer te destruir, mas você estará de pé. Porque o mesmo Deus que fez isso com Paulo é o mesmo Deus que fará isso por você, que está fazendo por você. Porque Deus não tem queridos. Deus ama tanto um filho como Paulo, que nos deu a bênção de escrever tantos livros aqui nesse evangelho, que nos clareou tanto a mente sobre a graça, como você aí com todos os seus pecados, como eu aqui com todos os meus pecados, falhas e maus hábitos. Porque Deus ama seus filhos igualmente. E aí a cereja do bolo, um Deus altamente poderoso e que te ama demais. Aí junto o poder dele com o amor dele, com esse Deus aqui que mostra nas escrituras pra gente. E a gente tem que se olhar no espelho e falar assim, tamo com medo de quê? Tá bom, tá bom, tá bom. É a Siri, é a Siri. Né? Precisamos de quê? De que a gente tem medo? Para e pensa. Levanta a cabeça. Coragem, é Bíblia, Deus falou. Sejam corajosos. Eu venci o mundo. E quem é que vive em nós? É esse próprio cara maravilhoso que diz: tenha coragem, seja corajoso. Mais do que isso, tenha bom ânimo. Declare a sua fé. Declare de quem você é filho, de quem você é filha. Declara a sua posição aqui no reino de Deus. Não tenha medo se você está sob o propósito de Deus. Se você está seguindo o caminho de Deus, se você está fazendo a vontade de Deus na tua vida, segue, meu irmão. Segue, minha irmã. Segue de verdade. As escrituras mostram isso. Segue. Isso não está aqui à toa. Não é uma historinha, não é um romance. É para mostrar para nós, como cristão, o que Deus faz por uma pessoa. E existem N lugares da Bíblia que diz que esse Deus é igual para todos. No que você quer crer? Aonde está a sua fé? O que você quer ser? Esse filho amado, com esse pai poderoso, que tudo você pode nele? Ou você quer ser o coitadinho ou a coitadinha? Ah, meu Deus, nada dá certo para mim. Ah, meu Deus. Não é?
Incrível isso, né? Glória a Deus, Pai. Obrigado por isso. Obrigado por o Senhor nos mostrar tantas vezes através da sua escritura, Pai, o quanto nós somos amados, o quanto nós somos queridos por Ti, Pai. Muito obrigado. Em nome de todos os meus irmãos aqui, eu agradeço. Em nome de todos esses queridos que estão aqui no chat comigo. A minha honra. Todas essas pessoas incríveis aqui. Muito obrigado. Vamos continuar. A pregação de Paulo. Voltando para cá. Aguinha. A pregação de Paulo em Roma. 3 dias depois, ele convocou os líderes judeus. Quando estes se reuniram, Paulo lhes disse: Meus irmãos, embora eu não tenha feito nada contra o nosso povo, nem contra os costumes dos nossos antepassados, fui preso em Jerusalém e entregue aos romanos. Eles me interrogaram e queriam me soltar, porque não era culpado de crime algum que merecesse pena de morte. Todavia, tendo os judeus feito objeção, fui obrigado a apelar para César, não, porém, por ter alguma acusação contra o meu próprio povo. Por essa razão, pedi para vê-los e conversar com vocês. Isso é que é fé, né? Depois de tudo que ele passou na mão dos judeus, ele chega 3 dias depois, ele ainda chama os líderes judeus para conversar com ele, ir para lá e para falar em nome de Deus. Isso é que é fé, né? Meu Deus do céu, cara. Paulo é incrível, né, cara? O apóstolo que... Ele é um exemplo, né, pra gente, né? Nossa! Por causa da esperança de Israel é que estou preso com estas algemas. Eles responderam: Não recebemos nenhuma carta da Judéia a seu respeito. E nenhum dos irmãos que vieram de lá relatou ou disse qualquer coisa de mal contra você. Todavia, queremos ouvir sua parte, o que você pensa, pois sabemos que por todo lugar há gente falando contra esta seita. Nossa, eu não sei vocês, mas quando chamam o cristianismo de seita de Jesus, seita do Nazareno, nossa, dói meu coração. Parece que entra uma espada aqui, né? Incrível isso, né? Quando chamam de seita, né? Não sei porquê, eu posso até estar sendo ignorante, mas não cai nada bem. Isso pra mim. Assim, combinaram encontrar-se com Paulo em dia determinado, indo um grupo ainda mais numeroso ao lugar onde ele estava. Desde a manhã até a tarde, eles lhe deu explicações e lhe testemunhou do reino de Deus, procurando convencê-los a respeito de Jesus, com base na lei de Moisés e nos profetas. Alguns foram convencidos pelo que ele dizia, mas outros não creram. Discordaram entre si mesmo e começaram a ir embora. Depois de Paulo ter feito estas declarações finais, bem que pelo Espírito Santo falou a seus antepassados por meio dos profetas Isaías: Vá a este povo e diga: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível e de má vontade. Ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Gente, olha, isso aqui que estão falando aqui, a gente está falando, está se tratando dos judeus que estavam escutando pela primeira vez que a vinda do Messias, que Jesus era o Messias, que era o Filho de Deus, que ele era o esperado, é o Cristo, né, da Trindade, que é o próprio Deus, enfim, tudo aquilo que nós cristãos acreditamos. E o próprio Isaías, que vem lá do Antigo Testamento, que vem lá, né, do Velho Testamento, dizendo aqui para eles:
mas isso cabe também pelos dias de hoje. Sabe? É incrível como pessoas escutam sobre Jesus, escutam sobre o seu sobrenatural, escutam o potencial que Jesus tem para mudar a vida deles, veem, vão, sentem e nada fazem. Não tomam uma atitude, deixam serem completamente influenciados por opiniões que vão de contra um livro sagrado. É tão triste isso. Quando eu fui batizado pelo Espírito Santo, quando eu senti que meu coração se quebrantou a primeira vez pelo Espírito Santo, aquela sensação que eu tinha, aquela presença do Espírito Santo que eu senti pela primeira vez na minha vida, foi algo que eu falei, a sensação que eu terminei daquele lugar, daquele momento que eu tive com Deus, foi: mais pessoas precisam sentir isso. Mais pessoas precisam compreender esse sentimento. O que esse sentimento, o que essa presença vai fazer na vida de cada uma, não tem a ver comigo. Tem a ver com o Espírito Santo, tem a ver com a onisciência de Deus. Mas ela perceber aquele quebrantamento, porque quando você sente o Espírito Santo, quando você tem o quebrantamento, podem vir falar o que quiser sobre você. Você pode conversar com 20 ateus, um depois do outro, tentando te provar que Deus existe. Mas aquilo que você sente na presença do Espírito Santo, ninguém mais tira do teu coração. Podem vir com os argumentos mais loucos. O inimigo pode tacar quantas flechas inflamadas dentro do meu coração. Pode tentar me atingir de todos os jeitos para dizer que Deus não existe. Posso não ter vivido um milagre na minha vida, que seria uma mentira. Mas eu posso ter vivido nenhum milagre. Só pelo aquele sentimento da presença do que está na presença de Deus. Sobre a influência dele, sobre a influência do Espírito Santo, que é um presente dado por Jesus Cristo na cruz do Calvário por nós. Não tem algo mais precioso do que esse. Não tem algo mais verdadeiro do que esse. Não tem nada na face da terra do que você sentir a presença de Deus. Não tem nada que te faça mais crer e entregar a sua vida a Jesus do que isso. Sentir a presença de Deus na sua vida é a maior prova que um cristão pode ter. E isso não é privilégio de alguém, não é privilégio de alguns, não é privilégio de poucos. Basta você mudar e entregar seu coração a Jesus, que eu duvido que Jesus não se mostre para você. Se você, por acaso, não sente essa presença de Jesus, se você, por acaso, não sentiu a presença do Espírito Santo, em algum momento, nem que seja cantando um louvor, nem que seja em suas orações de joelho dobrado, algo está errado no seu coração. Algo está errado nos motivos porque você está buscando a Deus. E não é errado de forma ritualística, não. Não tem nenhum ritual para isso. Eu estou falando que é sobre o seu coração realmente querer encontrar a Deus. E se isso não é, e se você ainda não encontrou, o fato de você não ter encontrado não significa que Deus não te escuta, que Deus não faz, que Deus não está te ouvindo. Mesmo que você busque Ele superficialmente. Então, se você não fez, o que eu tenho para falar com você, de todo o meu coração, é: seja intencional com Deus e peça a Ele para ter a presença dele na sua vida. Peça a Ele. Se humilhe a isso. Se humilhar no melhor sentido de todas as palavras. Se humilhar no sentido de eu não sou capaz. Chegue para Jesus, dobre seus joelhos uma vez, sozinho, em secreto com Deus, num lugar onde esteja só você e Ele. Ore, quebrante seu coração e fala: Deus, eu quero sentir a sua presença. Se mostre a mim. Eu estou aqui entregando meu coração para você, mas eu não sei fazer direito. Se é que alguém precisa saber fazer, converse com Deus, bota tudo para fora. Eu duvido que você não vai sentir a presença de Deus. Pode até não ser naquele momento. Talvez Deus tenha que apertar um parafuso ou outro.
Talvez Deus precise de uma metanoia, uma renovação na sua mente antes que isso aconteça. Para você sentir essa presença maravilhosa de Deus, busque Ele. Isso não tem preço. Isso não tem preço na vida de uma pessoa. Não tem nada na minha vida que eu trocaria pelos momentos que eu sinto a presença de Deus. Forte, que quebranta o meu coração. Que meus olhos não conseguem ficar secos. É completamente inexplicável. Nem o maior dos amores que você possa ter vivido, nem a maior das paixões, nem os maiores momentos que você possa ter passado com alguém, nem as maiores alegrias da sua vida, as suas maiores conquistas, os momentos que você recebeu os maiores prêmios, nada se compara a você sentir a presença de Deus. Nada. Nada se compara a isso. Quem sente a presença de Deus sabe o que eu estou falando. Não dá para comparar. E, por favor, isso não é privilégio de ninguém. O que eu quero te mostrar é que isso é seu. Jesus conquistou essa presença para você na cruz. Jesus te deu um Deus vivo, com muito sofrimento, comprou em alto preço. Por isso que nós cristãos falando, meu Deus, eu não merecia essa graça. Que graça é essa? É de sentir o Espírito Santo vivendo em você. É graça de poder falar diretamente com o Pai, de chamar Ele de paizinho. Não está mais dentro de um tabernáculo ou de um templo, que só um sacerdote uma vez por ano entrava lá para ver e para falar com Deus. Agora, todo momento você tem Deus com você e para falar de Deus por você, com você. Sabe, aproveita isso. Aproveita esse momento de estar com Deus. Bora voltar. Bora voltar aqui. Não sei nem onde eu parei. Lembrei aqui que Deus falou aqui. Porque as pessoas veem, né? Veem e não enxergam. Escutam. Parece que as pessoas se fecham para Deus. Estava falando aqui sobre os judeus, mas e sobre nós mesmos, né? O que está fechado dentro da gente que a gente não está sentindo a presença de Deus sempre? Bora seguir que estamos chegando no finalzinho. Acabamos aqui, aí vem aqui. Portanto, quero que saibam que esta salvação de Deus é enviada aos gentios. Eles a ouvirão. Ou seja, vocês, judeus, não ouvirão. Mas os gentios, que nem conhecem Deus, ouvirão e vão crer. Depois que ele disse isso, os judeus se retiraram, discutindo intensamente entre si. Porque isso para eles era uma heresia, né? Os gentios vão ser salvos e nós não, porque não queremos escutar a você, ao que o evangelho, ao que a nova aliança vem dizendo para nós. E aí eles se retiravam. Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado. 2 anos. E recebia a todos os que iam ver. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente e sem impedimento algum. Olha isso. Então, mais uma vez, o Deus foi fiel e a promessa foi cumprida. Vá a Roma. Olha tudo que ele passou. Chegou vivo lá 2 anos. E ainda diz lá, ele não teve nenhum impedimento. Uma casa alugada. Isso é incrível. Confiar que o nosso Deus nunca nos deixa na mão. Mesmo que a gente não compreenda os caminhos, isso é ser cristão, né? Vamos ver aqui o que a Joyce tem pra gente hoje. Deixa eu diminuir aqui. Opa, pronto, tomar uma aguinha. A raiz das atitudes negativas.
Jesus disse que toda árvore é conhecida e identificada por seus frutos. Imagine olhar para uma árvore frutífera que retrata todas as coisas ruins produzidas na vida de alguém e que não é saudável emocionalmente. Se você olhar as raízes da vida dessa pessoa, verá coisas como rejeição, abuso, culpa, negativismo e vergonha. Se você tem problemas com atitudes negativas, é essa mesmo. Se você tem problemas com atitudes negativas em sua vida, elas são o fruto amargo do que está enraizado em seu pensamento. Você pode ser um produto do reflexo e reprodução inadequados das atitudes de seus pais ou de outras pessoas. Você pode sofrer por causa de um mau exemplo ao qual foi exposto nos primeiros anos de sua vida. Se durante sua juventude seus pais, seus professores ou outras figuras de autoridade lhes disseram diversas vezes que você não prestava, que havia algo de errado com você, que realmente você acredite nisso, Satanás reforça essas mensagens repetindo em sua mente sem cessar, até que ela se torna parte da sua autoimagem de tal maneira que você realmente se torne por fora aquilo que você vê a respeito por dentro. Esse é o que o inimigo faz, né? Ele reforça todos os seus medos, ele reforça toda a sua ansiedade, ele reforça tudo aquilo que você pensa de errado sobre você. É por isso que é tão importante compreendermos quem somos em Cristo. Para quando o diabo quiser colocar em nós, reforçar esses pensamentos negativos que temos sobre nós mesmos, ele não encontrar o que reforçar. Porque somos certos em quem somos em Cristo. Foi provado que se as pessoas acreditarem em alguma coisa a respeito de si mesmo com muita veemência, começarão a se comportar de acordo com o modo como se veem. Mas tenho boas notícias para você. Se sua mente pode ser renovada pela palavra de Deus, a sua mente pode ser renovada pela palavra de Deus. Vê Romanos 12, 2. Isso não acontece intensamente, instantaneamente, mas é possível com a ajuda do Espírito Santo, ou seja, do processo de santificação, né? Deus quer que você dê bons frutos e ele o ajudará a fazer isso, substituindo as raízes más por raízes boas, enquanto você medita na sua palavra. Jesus nos convida a estarmos arraigados e firmados nele e no seu amor. É muito legal isso, né? É muito bacana isso. A gente percebe que quando nós fazemos algo de errado, tudo que a gente traz, isso fica registrado na nossa mente. E o inimigo pega isso e fica reforçando até você acreditar ser uma pessoa que você não é. E aí, quando você entrega a sua vida a Jesus, através do Espírito Santo, não do dia para a noite que ela fala, é óbvio, é um processo, mas ele vai mudando, ele vai colocando cada vez mais o amor de Deus na sua vida, cada vez mais o amor de Jesus na sua vida. E dia após dia, hora após hora, você vai tomando consciência de quem você é. Você vai crendo em quem você é, no Filho amado que você é. De que tudo aquilo que pertence ao seu passado morreu. Que agora é quem você é. Que você foi completamente perdoado, que você foi salvo, que você é uma nova criatura. E que Deus, quando olha para você, o que ele enxerga é Cristo Jesus. E ele te ama incondicionalmente, independente dos seus pecados. Seus pecados terão consequências? Sim. Sim. Pecados trazem consequências horríveis, até mesmo a morte. Dizem que o salário do pecado é a morte.
Mas isso não tem nada a ver com o amor de Deus. O amor de Deus é o que te separa do pecado, não o que te pune pelo seu pecado. Essa é a grande diferença. Na antiga aliança, ele punia. E não tente trazer leis da antiga aliança para a velha aliança. Não tente misturar um pouquinho. É como se fosse... O meu pastor gosta de dizer que as leis da antiga aliança e a nova aliança é como água e óleo. Não tenta misturar, que você não vai conseguir misturar. São coisas completamente diferentes. Água e óleo não se misturam. Não mistura as leis do Antigo Testamento com a lei, porque Deus cumpriu todas elas. Inclusive foi o último brado dele. Está consumado. Ele veio para cumprir a lei no nosso lugar. Até mesmo porque seria impossível um homem cumprir as leis e ser salvo. Impossível. Foram 1500 anos e ninguém, nenhum só, nenhum rei, nem Davi, que tinha um coração mais incrível de Deus, não é? Nem ele conseguiu. Só Jesus. E ele veio e consumou. Que é outra dádiva que nós temos. Fomos salvos pela graça. Então não tenta trazer algo que veio de lá, que foi colocado para nós precisar, para a gente ter lá, o Antigo Testamento é assim, nós não temos como nos salvar. Nós precisamos de um Salvador. Não dá para nós fazermos isso sozinhos. Vamos tentar a vida inteira. Foram 1500 anos. E se continuasse, ia ter mais esse 2000, não ia ter ninguém salvo. Mas Deus nos ama tanto que mandou o seu Filho para deixá-las para trás. Agora vamos ser nós que vamos pegar ele lá, depois de tudo que Jesus fez na cruz do Calvário para nos livrar dessa aliança. Eu falo nos livrar assim, pelo nosso lado, né? Porque Deus é perfeito, ele sabia tudo o que fazer. Mas nós nos livramos daquela parte da história. E a gente quer pegar um pedacinho dela, ignorando o que Jesus fez na nossa cruz, e trazer aqui para dentro? Não, agora o nosso Deus só cuida da gente, só tem amor pra gente. E é através desse amor que nós vamos estar se afastando cada vez mais desse pecado. Porque ser muito amado constrange. Sabe? Sabe aquelas situações assim onde você faz alguma coisa de mal para alguém? Você erra, pisa na bola, deu mole. Nada exagerado, mas sabe quando você pisa na bola? E aí que você tá esperando tomar uma patada de volta. Você sabe que você merece a patada de volta. E a pessoa vem cheia de amor e carinho para você. Não constrange? Não te faz se sentir muito mais arrependido do que se você tomasse um coice de volta? Igual ou pior o que você deu? Não constrange amor? Não vai virar, não vai mudar a tua atitude em relação ao amor que você está recebendo daquela pessoa? Assim é com Deus. Assim ele vai olhar para nós e assim ele vai fazer por nós. Vai entregar tanto amor, nós vamos compreender o quanto amados somos agora por Deus, que vamos ser constrangidos a falar assim, não, eu quero agradar esse meu Deus. Eu estou sendo separado do meu pecado. Eu não preciso deixar de pecar porque eu tenho medo do que vai acontecer, do que Deus vai me punir. Não, Deus não pune. Eu posso ter medo das consequências do pecado e posso pedir forças a Deus para não pecar. Mas nunca, jamais achar que Deus vai nos punir porque cometemos um pecado. Nunca. Deus só tem amor. Ele é que vai te tirar do pecado. Ele é que vai me tirar do pecado. Não é isso? Vamos orar ao nosso Pai. Vamos agradecer essa semana maravilhosa. Para a gente começar a semana que vem em Romanos, juntos, vamos? Então vamos agradecer essa semana maravilhosa que nós temos. Te convido agora a fechar seus olhos, abrir seu coração, limpar sua mente toda para a gente orar ao Pai. O Pai, Pai querido, Pai amado, Paizinho do nosso coração. Obrigado por mais esse dia, Pai. Obrigado por mais essa semana maravilhosa. Que possamos estar aqui, a gente pode estar aqui juntos, Pai, em seu nome, lendo a sua palavra, com a sua presença, Pai. Muito obrigado por isso. Que o Senhor nos permita, Pai, sairmos transformados
cada vez que lemos a sua palavra. Que não possamos ser as mesmas pessoas quando começamos a ler e quando terminamos. Que possamos sair modificado, transformado. Que a sua palavra, Pai, que a sua presença, que o seu amor nos transforme como pessoa. E aquilo que a gente ainda não conseguiu ser transformado, ainda as nossas falhas, erros, pecados, te pedimos perdão, Pai, nos arrependemos por não conseguirmos ainda não passar e não sermos extremamente, Pai, fielmente livres do pecado, por ainda pecarmos, por ainda falharmos, mas nos arrependemos, Pai, porque queremos ser bons a Ti, Pai. Queremos valorizar, Pai, o amor que o Senhor tem por nós. E pedimos esse perdão em nome do Seu Filho Jesus, que morreu na cruz do Calvário por cada um de nós, para nos livrarmos do pecado, para nos perdoar os pecados, para nos trazer a salvação. Oh, Pai, obrigado por essa misericórdia renovada todos os dias e por esse amor renovado todos os dias. E que toda a honra e que toda a glória disso tudo, Pai, disso tudo, sobre os frutos que a nova aliança trouxe para a nossa vida, os frutos que a nossa aliança faz a nossa vida gerar, os frutos de amor aos nossos irmãos, Pai, seja único e somente por Tua honra e toda glória seja Tua, Pai. Toda honra, toda glória, todo louvor seja único e somente Seu, por toda essa criação perfeita, maravilhosa, que a honra seja Sua, Pai, que a glória seja Sua, que cada acontecimento das nossas vidas, que a glória seja Sua, Pai, pois é tudo pelo Senhor. Tudo é o Senhor, Pai. Muito obrigado por isso. Pai, gostaríamos de agradecer pelas nossas vidas, pelas nossas famílias, pelos nossos trabalhos, pelo alimento que está em nossa mesa, pela casa que moramos, pela proteção que o Senhor nos dá, pelos problemas que o Senhor resolve, pelas muralhas que o Senhor derruba, pelas portas que o Senhor abre. Oh, Pai, muito obrigado por isso. Obrigado por aquelas coisas que sequer, Pai, conseguimos compreender e ver, Pai. E entender que o Senhor está nos bastidores tomando conta, pois o Senhor toma conta para a gente de dia, o Senhor toma conta da gente de noite. O Senhor tem verdes pastagens para nós, Pai. O Senhor é perfeito, Pai. Obrigado por isso. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor derrame as suas bênçãos sobre a vida de todas as pessoas que aqui estão, Pai. Todas as pessoas que estiveram aqui com a gente, nos honrando, está nesse vídeo aqui com a gente. Que o Senhor derrame as suas bênçãos, Pai, que o Senhor cure quem precisa ser curado, que o Senhor leve prosperidade, que o Senhor leve relacionamentos curados, Pai. Que o Senhor renove a mente, renove o coração, que o Senhor leve sabedoria, leve paz, Pai, para o coração de cada uma dessas pessoas. O Senhor sabe o que cada uma das pessoas precisa, Pai. E em nome de Jesus, eu peço que os seus milagres, o seu sobrenatural aconteça na vida de cada uma delas. Obrigado, Pai. Obrigado por o Senhor sempre abrir a porta quando batemos. Obrigado por o Senhor sempre nos atender. Obrigado por tudo podermos em seu nome, Pai. O Senhor é incrível, o Senhor é um Deus maravilhoso. Nós te agradecemos por sermos os seus filhos. Te agradecemos por essa semana maravilhosa que passou, Pai. Muito obrigado por ela. Que o Senhor possa dar um final de semana, Pai, maravilhoso a cada uma das pessoas que estão aqui, a cada uma das pessoas que assistiram esse vídeo e a todos os seus filhos. Que a sua bênção seja derramada em todos os seus filhos, em todo o seu rebanho. Oh, Pai, muito obrigado por isso, muito obrigado pelo Deus que o Senhor é. Nós estamos aqui para servir ao Senhor, Pai. Nos dê o privilégio de servirmos a Ti, Pai. Obrigado por tudo, Pai. Nós te amamos, Pai. Nós te amamos de todo o nosso coração, entregamos o nosso coração em Suas mãos, entregamos as nossas vidas em Suas mãos, Pai. O Senhor está no controle de tudo, Pai. O Senhor senta no trono das nossas vidas, no lugar mais importante de todos, Pai. Muito obrigado por isso, Pai. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Pai. Obrigado. É isso, meus irmãos. É isso, minhas irmãs. Obrigado por essa semana juntos, maravilhosa. O que seria das minhas orações sem a presença de vocês aqui comigo? Vocês são maravilhosos. Cada uma de vocês que sempre está aí. Sempre, sempre, sempre. Muito obrigado por cada uma de vocês. Uma semana maravilhosa, maravilhosa. Final de semana maravilhoso para cada uma de vocês, para cada um de vocês, tá bom? Vocês alegram o meu coração e obrigado por mais uma semana. É uma honra estar com vocês aqui. E olha, confia tudo na mão dele. Você pode tudo,
por Ele, você pode tudo com Ele perto de você. Busca o Pai. Busca o Pai o máximo que você puder. Não deixe só nesses minutos. Leve isso para o seu dia inteiro, leve isso para o seu final de semana inteiro. Busque a Deus, que Ele vai estar esperando você. Um final de semana maravilhoso, um beijo no coração de cada um de vocês, tá bom? Fiquem com Deus e até segunda-feira que nós vamos começar Romanos, hein? Tchau! Ô Pai, obrigado por tudo, Pai. Que eu seja diminuído, que eu seja engrandecido, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um. Mas, Pai, obrigado pela bênção de cada pessoa que clica nesse vídeo. Que o Senhor possa fazer a transformação e seus milagres na vida de cada uma delas. Oh, Pai, muito obrigado por isso. Nós chamamos, Pai, nós vivemos por Ti e para servir a Ti, Pai. Eu principalmente. Me use, Pai. Eis aqui o seu servo.